A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia, primeiramente em Lucas capítulo 6, versículo 12. E depois, deixasse a sua Bíblia aberta em João capítulo 17, tá bom? Então, texto inicial, nós vamos ler em Lucas capítulo 6, versículo 12. Hoje nós vamos falar, como Deus colocou no coração do pastor José, de falar sobre a oração sacerdotal. Essa oração na Bíblia, e segundo os estudiosos da Bíblia, é a oração mais profunda, biblicamente falando, aonde Jesus, como sumo sacerdote das nossas almas, ele demonstra o quanto ele nos ama e se preocupa conosco, nessa oração aqui. Então, a oração sacerdotal de Jesus. Por que Jesus fez essa oração? Nós vamos entender baseado aqui no que Lucas fala. Então, em nome de Jesus, vamos ler Lucas 6, versículo 12, e diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então, aqui está o texto, amém? Agora abra em João 17 e deixe sua Bíblia aberta aí, que nós vamos orar e depois vamos ler o texto de João, capítulo 17. Oremos. Amado e querido Deus, a ti todo louvor, toda honra, toda glória, todo o poder e todo o domínio. Ao teu Filho Jesus, louvor e ações de graças, e ao teu Espírito bendizemos, exaltamos e glorificamos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco, amor infinito, incondicional, maravilhoso, profundo e gracioso. Obrigado, Senhor, pela graça do teu Filho, que tem nos alcançado em todos os momentos e em todos os sentidos da nossa vida. Obrigado pelas consolações do Espírito Santo, que nunca tem nos faltado, está sempre presente em todos os momentos das nossas vidas. Te agradeço pela vida dos irmãos e das irmãs, os que estão aqui, os que estão distantes, através das mídias sociais. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de todos e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem abençoado, tem protegido, tem livrado e tem ajudado a todos. E agora eu te peço, meu Deus, que abençoe as nossas vidas, pois iremos meditar na Tua Palavra, pregar a Tua Palavra. Nos capacita pelo Teu Espírito Santo, para que possamos fazer uma exposição da Palavra, aonde o Teu nome seja glorificado, aonde a igreja seja edificada e vidas sejam impactadas e salvas em nome de Jesus. Se por acaso temos cometido algum pecado pelo pensar, falar e proceder, que atrapalhe, que quebra a nossa comunhão contigo, nos perdoe, nos lave no sangue do Cordeiro e nos permita entrar na Tua presença para Te adorar na beleza da Tua santidade. Que nesta noite, Senhor, Teu nome seja glorificado neste lugar, na vida da mais pequenina criança ao mais idoso de todos nós que estamos aqui. O mais importante neste lugar, Senhor, não é as nossas vidas, mas é a Tua presença. É a Tua presença que nos dá significado de vida. É a Tua presença que nos faz seguir em frente, aleluia. Porque Tu és um Deus bom. E eu te peço que nos faça entender a importância da oração na nossa comunhão e no nosso relacionamento contigo, através dessas palavras do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, meu irmão, minhas irmãs. Desde já eu quero parabenizar as irmãs, pelo dia de vocês, sábado passado, é isso aí, pois é, rapaz, eu infelizmente não estava aqui, sabe? Eu gosto dessas festas que as irmãs fazem, porque é o dia de quebrar jejum, É uma bênção. Você faz o jejum de 48 horas e vem terminar nesses dias, assim, é muito bom. Mas parabéns a todas as irmãs. Espero que Deus preserve vocês sempre na fé e firme em Cristo Jesus. E que conservem o maior presente que Deus
lhes deu, que é a vida eterna. Não percam isso por nada nem por ninguém. O bem mais precioso que Deus já deu para vocês é a vida eterna. E eu parabenizo vocês pelo testemunho, pela garra, pela luta e pelo esforço de vocês em servir a Deus neste lugar e nos ajudar também a servir ao Senhor. Amém? Louvo a Deus, porque cheguei e fiquei sabendo que meu pastor está fazendo 71, falaram que é amanhã, mas depois do pôr do sol já é amanhã. Então eu já estou aqui no horário adventista, né? Então parabéns, pastor José. Deus te conserve, te fortaleça e que o senhor permaneça meu amigo, viu? Nunca deixe de ser meu amigo, viu? É muito bom ser seu amigo, ser seu irmão. Eu conheci o pastor Zezinho, como a gente chama carinhosamente, né? No primeiro ano do seminário, em 1985, ali em Vila Maria estava começando um grande avivamento, né? E tinha as orações lá na sexta-feira, e foi numa dessas orações que eu conheci o pastor Zezinho lá, junto com os jovens orando, e de lá para cá, graças a Deus, o nosso relacionamento foi se aprofundando, foi se alicerçando, e graças a Deus, porque Deus colocou o pastor Zé na minha vida, e eu agradeço a Deus pela sua vida, pastor, viu? Tá? Graças a Deus. Obrigado pela sua amizade, pelo seu pastorado, e que Deus lhe dê muitos anos de vida, saúde, paz, prosperidade, toda sorte de bênção. Amém? Muito bem. Irmãos, também quero agradecer pelas orações por mim, pelas cirurgias que eu fiz, né, do olho esquerdo e do olho direito, da catarata. Eu estava praticamente sem enxergar, a coisa estava ficando muito crítica, e graças a Deus eu fiz as 2 cirurgias. Hoje faz 30 dias que eu fiz do olho direito, e hoje eu passei por um oculista, e ele olhou para mim e disse assim: olha, seu Rivaldo, parabéns, as suas 2 cirurgias estão perfeitas. Ele falou: olha, faz tempo que eu não vejo 2 cirurgias assim, em cada olho assim, sem nenhum problema, não tem nenhum problema na sua vista. Aí eu agradeci a ele, agradeci a Deus, e eu sei que é fruto das orações de vocês, né? Ele me passou um óculos para eu usar durante 6 meses, porque ele falou que é normal, né, a vista ainda ficar um pouco turva, mas nós estamos trabalhando para conseguir tudo aquilo que ele nos passou hoje. Muito bem, mas vamos à palavra. Amém? Veja que o texto de Lucas, olha que coisa interessante, né? O texto de Lucas, ele nos revela um Jesus, um Cristo, que apesar de ser Emanuel, de ser o Deus Filho, que veio habitar entre nós, que não usou essa condição para não ter uma vida de oração e comunhão com Deus. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, olha, o Evangelho de Lucas, cada evangelho tem algo particular, né? Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos, e João, segundo a maioria dos estudiosos, escreveu para a igreja. Em Mateus, Jesus aparece como rei, em Marcos como servo, em Lucas como filho do homem, e em João como Deus. E quando Lucas escreveu esse evangelho, ele é o evangelho que mais fala da vida de oração de Jesus. Lucas é chamado também do evangelho da oração. É o evangelho que fala mais de oração. E também é chamado de o evangelho das mulheres, porque Lucas é o autor dos evangelhos que mais fala das mulheres, que mais relatou casos envolvendo mulheres sendo curadas, mulheres sendo libertadas, mulheres sendo abençoadas. E quando ele fala de oração, ele sempre usa como exemplo para nós olharmos e imitarmos o Senhor Jesus Cristo. Olha o que o texto diz, e diz assim, ó: e aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar. Então, ele demonstra que Jesus tinha uma vida de oração, que Jesus tinha uma vida de comunhão plena com o Pai. E as orações de Jesus, segundo Lucas, não eram aquelas orações corriqueiras, né, religiosas,
automática. Não. Jesus, pelo que Lucas nos ensina sobre a oração, ele tinha um deleite muito grande de conversar com o Pai. Ele se deleitava em conversar com Deus. Ele se alegrava. Ele investia nesse relacionamento. Por quê? Porque a oração é um dos meios pelos quais nós nos relacionamos com Deus. Tem duas coisas interessantes. Por exemplo, quando você abre a Bíblia e a lê e a procura entendê-la pelo poder do Espírito Santo, é Deus falando com você. Mas quando você ora, é você falando com Deus. Então Jesus cultivava esse relacionamento de diálogo, de busca da presença de Deus. E as orações dele não era casual, não era mecânica, mas a Bíblia diz que ele passava noites inteiras orando ao Pai, buscando a presença de Deus. Ora, se ele orava a noite toda, é porque ele era um ser humano, vamos colocar assim, que exercitou essa disciplina espiritual a ponto de ter, um relacionamento tão profundo com Deus, que ele tinha uma noite inteira para falar com Deus. Ele tinha assunto, ele tinha motivo para falar com Deus. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Isso acontece também com a gente. Quando a gente é íntimo de alguém, a gente conversa com mais liberdade, a gente tem mais assunto, Quando é um desconhecido, a gente fica ali meio desconfiado, mas quando é uma pessoa que nós temos relacionamento, a conversa flui. E Jesus, ele nos deixou o exemplo. E aí fica um grande ensinamento, Quando a gente lê livros sobre orações, os autores, eles falam direto dizendo assim: se Jesus, sendo o Deus Emanuel, o Deus conosco, precisou e teve uma vida de oração, quanto mais nós. Então, Jesus é o exemplo. Há uma verdade prática nesse fato da oração de Jesus, que é a seguinte: a vida de oração de Jesus é um exemplo para todo crente que deseja cultivar um relacionamento íntimo com o Pai e agradá-lo em tudo. É esse o ensinamento que Jesus está nos dando, demonstrando através da sua vida de oração. Em João, capítulo 17, e aí eu quero agora que você deixe sua Bíblia aí bem abertinha para você acompanhar aqui. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. Não dá para expor todo o capítulo, porque é muito profundo e longo. Veja mesmo, a palavra-chave que aparece aí no capítulo 17 é intercessor. Intercessor. Essa é a palavra-chave de todo o capítulo. O que é um intercessor? O que significa ser um intercessor? A definição mais básica de intercessor é o seguinte: é aquele que suplica por outro. Então, um intercessor não é uma pessoa que ora por si e para si. Ele suplica por outro. Ou seja, ele intervém no meio de duas pessoas para geralmente pedir a uma que pode favorecer em favor do suplicante. Então, Jesus aqui, ele exerce o ministério dele de sumo sacerdote. E a ordem do sacerdócio dele aqui é a ordem de Melquisedeque, segundo está lá em Hebreus. Em Hebreus diz que ele é o sumo sacerdote da nossa alma, o sumo sacerdote perfeito. E entre as funções do sumo sacerdote ou do sacerdote estava a intercessão pelo povo. Era mais ou menos assim, olha, vamos comparar assim, duas coisas bem distintas, Que tinha duas funções, mas duas funções bem claras: o profeta e o sacerdote. O profeta era, vamos usar essa expressão, a boca de Deus falando com o povo. Quando Deus queria falar com o povo, ele ungia e usava um profeta. E o profeta, quando se dirigia ao povo, ele geralmente começava a conversa assim:
assim diz o Senhor. Porque profeta no hebraico é Nabi. Nabi é aquele que fala em nome de alguém. Então o profeta falava em nome de Yahvé. Quando ele ia fazer um pronunciamento em nome de Yahvé, ele dizia, assim diz o Senhor. Então o profeta era Deus falando com o povo, ou a boca de Deus falando com o povo. E o sacerdote era o contrário. O sacerdote representava o povo. Então o sacerdote era a boca do povo falando com Deus. Jesus, na Bíblia, ele exerce os dois ministérios. Ele é profeta e ele é sacerdote. Quando ele esteve aqui na terra, o ministério que mais prevaleceu dele foi o de profeta. Porque ele veio falar com Deus. Ele veio falar em nome de Deus. Ele veio mostrar quem é Deus, revelar quem é Deus. Ele é sacerdote, rei e profeta. Agora, lá à direita de Deus, ele está exercendo o seu ministério de salvador, advogado e sacerdote. Pelo seu povo. Ele está lá exercendo essas coisas. Então, a palavra que aparece aqui é intercessor. Quando a gente faz uma análise de João 17, a gente aprende algumas coisas aqui. Veja mesmo. A oração sacerdotal de Jesus em João 17 expressa os sentimentos, pensamentos e vontades mais íntimas do Mestre em relação ao seu povo, aos seus discípulos. O estudo desse capítulo é relevante, porquanto não somente revela o que o nosso Senhor espera da sua igreja, mas também evidencia a importância da intercessão de um líder em favor daqueles que ele lidera. Então, Jesus está aqui orando ao Pai em favor do seu povo, em favor dos seus discípulos, que seriam os líderes da sua igreja. Veja, o que Jesus nos ensina? Vamos ler então o capítulo 17, do verso 1 ao 4. Vamos lá. Diz assim, ó. E tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como, deixa eu ver aqui, assim como confiaste autoridade sobre toda a carne a mim, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhes desse, aí ele diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, ensinando ou mostrando a obra que me confiastes para fazer. Então, até aqui o verso 4. O que Jesus quer nos ensinar do verso 1 ao verso 4? O que será que ele quer nos ensinar? Vamos parar aqui no verso 2 e 3. Primeira coisa que ele nos ensina nesta oração é que nós devemos ter, da maneira mais profunda possível, um relacionamento com Deus. Cultivar um relacionamento com Deus. Investir num relacionamento com Deus. O que ele está nos ensinando? Ele está nos ensinando que, nos seus últimos momentos, Jesus demonstra em suas palavras dirigidas ao Pai, o seu anseio para que os seus discípulos aprofundassem o conhecimento deles referente a Deus. Ou seja, Jesus estava orando para que os discípulos se dedicassem em conhecer a Deus, em buscar saber quem é Deus, em buscar e entender quem é Deus. Ele estava orando para isso. Ele queria que os discípulos entendessem quem é Deus como ele entende, e tivessem um relacionamento com Deus como ele tinha. Ele era íntimo do Pai, e o Pai era íntimo dele. Há um salmo na Bíblia que diz assim, que Deus procura uma certa classe de pessoas na face da terra,
E o salmista diz que Deus procura os fiéis da terra. Com os fiéis, Deus tem um relacionamento mais profundo. Ah, pastor, então Deus faz acepção de pessoas? Não. É porque aquele que investe num relacionamento com Deus, se cumpre aquilo que Tiago fala. Tiago fala que se buscarmos a Deus, nós o encontraremos. Deus também fala através do apóstolo Tiago, irmão de Jesus. Ele diz o seguinte: achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. Então, quanto mais eu buscar um relacionamento com Deus, me aproximar de Deus, mais Deus vai se aproximar de mim. E é para isso que o Senhor Jesus estava orando. Ele queria que os seus discípulos andassem com Deus, conhecessem Deus. Mas não só como Jó. A gente muitas vezes lê a história de Jó, né? A gente fica admirado com o que Deus fala de Jó e tal. Agora, a coisa que mais me chama a atenção no livro de Jó é quando vai concluir o livro, ele faz uma oração lá, depois que Deus começa a restaurar ele, a vida dele e a família dele. Ele disse uma coisa interessante, ele disse assim: Senhor, de ouvir falar eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, depois de toda a aflição, depois de todo o sofrimento, depois de toda a tribulação, na sua busca, na sua oração, na sua busca de comunhão com Deus, Jó cresceu num relacionamento. E crescendo num relacionamento, ele passou a conhecer mais a Deus, a andar com Deus, a ter intimidade com Deus. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, se tem uma coisa que temos que investir na nossa vida, é em ter um relacionamento com Deus. E isso começa, irmãos, sabe quando, irmãs? No nosso devocional, todos os dias, na presença de Deus. Nós temos que criar o hábito de ter uma vida devocional diante de Deus. Tirar, nem que seja alguns minutos do dia, para lermos a palavra e orarmos a Deus. E, se possível, cantarmos louvor e adoração ao seu nome. É aí que começa um relacionamento profundo com Deus. Não existe coisa mais maravilhosa, mais preciosa na vida de um homem e de uma mulher do que conhecer a Deus e andar com Deus e ter intimidade com Deus. Jesus estava orando para isso. Ele estava orando para que sua igreja fosse íntima do Pai. Só conseguimos nos relacionar intimamente com alguém a quem conhecemos, e conhecemos de modo profundo. Você não se relaciona com quem não conhece, mas se você conhece alguém profundamente, você tem um relacionamento sadio e profundo com essa pessoa. Por isso o conselho do profeta Oséias. Olha o que Oséias diz no capítulo 6, versículo 3. Ele diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, Jesus ora aqui no verso 2 e 3, para que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Deus. Não apenas religioso, mas um relacionamento do dia a dia, a todo momento, a toda hora, estar com Deus, falar com Deus, andar com Deus, conversar com Deus, ter intimidade com Deus. E Jesus disse que quando as ovelhas têm intimidade com Ele, Ele fala e essas ovelhas conhecem a sua voz. A pessoa tem intimidade com Ele. E toda vez que eu leio esses textos, eu me lembro de um filme que eu vi na TV, há muitos anos atrás, sobre pastoreio de ovelhas em Israel, né? Eu lembro de uma cena, ficou bem clara na minha mente. Dois pastores se encontraram lá num determinado lugar no pasto. Um vinha de uma direção, outro vinha de outros. Dois se encontraram, amigos, se abraçaram, celebraram. E aí as ovelhas se misturaram tudo. Aí eu fiquei no canto assim pensando, eu digo, rapaz, esses caras arrumaram para a cabeça. Como é que esses caras vão separar esses bichos agora? Né? E eu esqueci dos dois pastores e fiquei preocupado com as ovelhas, né? Com as ovelhas. Eu digo que é tudo branquinha.
Como é que ele vai ser? Como é que eles vão separar agora? Eu fiquei lá, será que eles vão chamar alguém que a gente não está vendo aí no vídeo para ajudar a separar? Como é que eles vão fazer, né? Aí eu sei que conversaram, tal, quando terminou a conversa, aí se abraçaram, um pegou o caminho para a esquerda, outro caminho para a esquerda, mas antes de sair, um deu um grito. O mais idoso deu um grito. Uma voz lá, não sei né, que língua, acho que era aramaico, né? Ele gritou lá, quando ele gritou, irmãos, as ovelhas automaticamente, sozinha, começaram a se separar. Cada uma seguiu o seu pastor. Por que isso? Porque elas conheciam o seu pastor e o seu pastor conhecia quem era elas. E é isso que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Intimidade. E não existe intimidade com Deus sem oração e sem leitura, estudo e prática da palavra. Então Jesus estava orando para que sua igreja tivesse intimidade com Deus. E interessante, irmãos, gosto muito de ler, de estudar, pesquisar. Eu estava lendo sobre distribuição de Bíblia no Brasil. O Brasil hoje, ele é o maior distribuidor de Bíblia do mundo. É o país que mais se confecciona a Bíblia e distribui Bíblia. Mas, por incrível que pareça, apesar desse volume imenso de confecção, né, de impressão e distribuição de Bíblia, hoje o índice de desconhecimento da Bíblia no meio dos cristãos é alarmante. Alarmante. E olha que Bíblia hoje você compra Bíblia de R$2, hein? Então tem Bíblia de tudo quanto é preço, de tudo quanto é jeito. Hoje ninguém tem desculpa de dizer que não tem condição de comprar uma Bíblia. Eu me lembro quando eu aceitei o Evangelho, existia uma Bíblia, ela existe até hoje, Bíblia com dicionário e concordância. Era a Bíblia top da época, né? Comprar essa Bíblia era uma coisa absurda, ela era muito cara, né? Hoje você compra essa Bíblia por um preço irrisório pelo valor que ela tem. Então, o que Jesus está orando aqui? Para nós termos intimidade com Deus. No verso 6 de João 17, Jesus fala que para termos uma vida de comunhão com Deus, primeiro começa com relacionamento. E segundo, com a meditação e a prática da palavra de Deus. No verso 6, ele está falando justamente sobre isso. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Jesus diz, eram teus, mas tu me confiastes a ele. Tenho guardado a tua palavra. O que é que ele quer nos ensinar com isso? Ele quer nos ensinar o seguinte: se você quiser ter um relacionamento com Deus e conhecer a Deus profundamente, você tem que ir para as Escrituras, não tem outro caminho. As Escrituras, elas revelam o caráter do seu autor e os seus mais profundos anseios pelo homem. Se você quiser conhecer Deus, irmão, você só conhece pelas Escrituras. As Escrituras é a revelação do caráter e do ser de Deus. A melhor maneira de conhecer a Deus e a sua vontade para os seus filhos é meditar na sua palavra. É gostar da Bíblia, amar a Bíblia, ler a Bíblia, pesquisar a Bíblia, ter interesse em ler e estudar a Bíblia. Por quê? A lei do Senhor é capaz de ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Isso está em 2 Timóteo 3, verso 16. Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil, né? Ele diz que é útil para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. E você só consegue isso lendo as Escrituras, amando as Escrituras. Jesus,
além de amar a oração, ele amava as Escrituras, porque ela ensina, redargue, corrige, ensina em justiça, bem como produz alegria e prazer. A Bíblia, a leitura da palavra, é uma fonte de alegria, é uma fonte de regozijo, de gozo na presença de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, buscando conhecer o seu autor e termos relacionamento com ele, nós nos alegramos nele. E ele se torna verdadeiramente o nosso alicerce. Além de instruir, corrigir, ensinar, redarguir, trazer alegria, a leitura da palavra também nos faz prosperar. E em todos os sentidos. Não é só espiritual, não. É no material, é no intelectual, é no social. A Bíblia é o livro dos livros. Por isso que o salmista diz no Salmo 1, o que é que ele diz nesse famoso salmo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele dá um brado bem alto, né? Antes tem o seu prazer na Netflix. Deve ser, para alguns é a Netflix. Não, ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Por que ele tem esse prazer? Porque nela ele medita de dia e de noite. Aí qual é a consequência? Ele será como árvore frutífera. Por quê? Porque a sua fé está alicerçada na palavra. Eu sou um nordestino, trabalhei muito tempo no sertão, visitando as igrejas do sertão, e na época da seca a gente sabia onde tinha água. Pelas árvores. Às vezes você olhava no sertão assim, era só aquilo tudo queimado, seco, destruído. Aí você olhava ao longe, você via uma árvorezinha lá com as folhas verdinhas, né? Era uma figura estranha no meio da paisagem. Quando você chegava lá, certamente se você cavasse tinha água. Por quê? Porque a árvore que está alicerçada sobre o ribeiro das águas, que é a palavra de Deus, as suas folhas não murcham, ela não morre, e ela dá fruto no tempo certo, na época certa. Por quê? Porque a sua fonte de vida, de nutrição, de existência, é a água da vida, que é a palavra de Deus. Então, Jesus está dizendo, olha, 3 coisas para você ter comunhão com Deus. Um relacionamento profundo com Ele, através de uma vida de oração, de devoção a Ele, de piedade. A palavra piedade quer dizer a prática da verdadeira religião, e está alicerçado na palavra. Então, a palavra traz alegria, prospera, corrige, instrui, ensina e também nos leva a ter a vida eterna. Esses são alguns benefícios da palavra de Deus. Você pode ver isso em João 6, verso 23, Hebreus 4, verso 12, Salmo 119, verso 150. A palavra de Deus, ela produz vida, e vida com abundância. Ela produz vida emocional, ela produz vida social, ela produz vida espiritual, ela produz vida física. A palavra de Deus é vida em todos os sentidos, mas a maior de todas é a vida plena, que é a vida eterna. Então não existe outro meio de ter comunhão com Deus, senão pelo relacionamento com Ele, pela leitura da palavra, o estudo da palavra, a meditação na palavra, e por último o verso 4. Jesus vai nos ensinar que devemos ter uma vida que glorifique a Deus. O alvo da nossa existência é existir para glorificar a Deus, para que Deus seja louvado e glorificado na nossa vida. Tudo isso nós aprendemos aqui
nesta oração. E olha que eu estou só trabalhando do verso 1 ao 4. E estamos aqui dando um resumo. Então, oração para uma vida de comunhão com Deus. Primeiro, relacionamento. Segundo, meditação da palavra. E no verso 4 do capítulo 17, Jesus ora para que os seus discípulos, seus filhos e filhas, tenham uma vida que honre a Deus, que glorifique a Deus, que Deus seja exaltado através dessas vidas. Quando nós lemos as Escrituras, irmão, nós aprendemos que o homem foi criado para glorificar a Deus. Deus não nos criou porque Ele tinha necessidade de nos criar. Deus não nos criou porque Ele se sentia solitário, né? Tem gente que imagina assim, né? Deus criou esse vasto universo, criou aquele tal de Plutão, aquela coisa grande, né? Lá no sistema solar, né? Júpiter, né? Tudo isso aí. Aí Deus, eu acho que eu vou criar um homem, rapaz. Eu vou criar um tal de um homem para eu me entreter com ele. Não. Deus criou-nos para sua glória. Os anjos foram criados para a glória de Deus. Os homens e as mulheres foram criados para a glória de Deus. Tudo que existe foi criado para a glória de Deus. A razão da nossa existência aqui, e quando nós entendemos isso e priorizamos isso, a nossa vida é tremendamente impactada em todas as áreas e em todos os momentos. Em todas as áreas. Não é só na vida da igreja. Você tem uma vida que glorifica a Deus? Tenho, por quê? Eu canto na igreja. O Anderson me chamou lá para o grupo de louvor, me ensinou a cantar. Rapaz, todo sábado e domingo eu estou lá no altar glorificando a Deus. Não, glorificar a Deus não é só isso, isso é uma parte. Você glorifica a Deus com a tua profissão, com o teu trabalho. Quando você age com ética, com honestidade. Quando você tira um pouco do que ganha para abençoar o necessitado. É aquele médico que ganha fortuna, mas de vez em quando, né? Ninguém sabe, às vezes, que nem, por exemplo, o Ayrton Senna, né? Tem a história do Ayrton Senna, assim, tem um fato na vida dele que eu achei fantástico. A gente, todo domingo estava lá torcendo pelo Ayrton, tal, né? Aí a gente ficava pensando, eu mesmo pensei, esse cara deve, meu Deus, esse cara deve gastar o dinheiro dele com mulher, bebida, esse cara deve, né? Quando o cara morreu, aí a gente ficou descobrindo as obras sociais que ele fez, ele ajudava o orfanato, ajudava um, ajudava o outro, dedicava parte da sua fortuna para os pobres e necessitados. Quando você age de maneira ética, digna, misericordiosa, compassiva, com o teu trabalho, com a tua profissão, com o teu dinheiro, com os teus bens, Deus é glorificado também. Quando você dá uma cesta básica para alguém, sem tocar trombeta, né? Que hoje a trombeta é a selfie. É a selfie. O cara vai lá na casa do outro que está padecendo necessidade, o outro está com vergonha até de receber ele, porque está se sentindo humilhado. Não é assim? Quando a gente está padecendo, a gente se sente humilhado, porque a gente quer reagir e não tem força. Aí aparece um cidadão lá para ajudar ele aí. E ainda põe nas redes, para expor o problema do outro. Aí Jesus disse que não é assim que Ele quer que a gente faça. Ele disse assim, olha, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Praticai, pois, as vossas boas obras diante dos homens, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Aí vem a pergunta, mas como é que eu faço isso? Aí ele disse assim, quando você fizer uma obra de caridade, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. Não sejai como os escribas e fariseus, que quando dava 1 quilo de arroz para alguém, ia para a praça gritar que ajudou um necessitado. Não, faça em oculto. E teu pai que te vê em oculto, virá e te abençoará. Ou seja, seja discreto. O farol não tem que estar em você. O farol tem que estar apontado para Deus. Então, Jesus está dizendo que, orando para que nós
tenhamos uma vida que glorifica a Deus. Jesus, enquanto esteve na terra, viveu para glorificar a Deus em todos os seus atos. E ele é o exemplo. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. De igual modo, o crente deve viver neste mundo para a glória de Deus. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês vistam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja louvado. Amém? À medida que nos relacionamos intimamente com o Senhor, por meio da oração e da meditação em seus mandamentos, olha aqui, olha, o seu caráter vai sendo moldado em nós. Eu faço questão de repetir a frase. Você quer ser moldado segundo o caráter de Deus? Vou repetir a frase. À medida que nos relacionamos intimamente com Deus, por meio da oração e da meditação em seus mandamentos, o seu caráter vai sendo moldado em nós. Por conseguinte, vamos externar, através das nossas obras, dos nossos frutos, a imagem e semelhança de Deus. As pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo em nós, através da nossa maneira de falar, agir, pensar. Amém? Que a igreja de Cristo busque ardentemente agradá-lo e glorificá-lo em todo o tempo. Irmãos, o Senhor, Ele nos chamou para sermos outdoors da sua glória. Paulo, usando uma linguagem que hoje é antiga, ele diz que nós somos a carta de Cristo escrita para o mundo. Se ele fosse falar hoje, ele poderia talvez dizer que nós somos o Facebook, o YouTube, o Zap de Cristo para o mundo, para as pessoas verem quem é Cristo. Então, o que a Bíblia nos diz é o seguinte: você quer ter uma vida abençoada, uma vida de comunhão com Deus? Procure criar e ter uma vida de relacionamento com Ele. Conhecer Ele, estudar quem é Ele, saber quem é Ele. E se tem uma coisa, irmãos, tem um assunto na Bíblia assim que minha esposa disse que eu não posso ver um livro sobre a Trindade. A Trindade e o Espírito Santo. Se eu ver, qualquer lançamento de livro que tem sobre a Trindade, que eu vejo, eu procuro saber o conteúdo do livro, como é o livro, e eu compro. Porque é um assunto que eu sou apaixonado. Conhecer Deus, saber quem é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, como é que eles agem, como é que eles interagem com a gente. A pessoa do Espírito Santo, esse ser misterioso, esse Deus que trabalha nos bastidores e que não busca glória para si. Para mim, o Espírito Santo é um dos maiores símbolos de humildade que existe. Porque ele, sendo Deus, não busca a glória para ele, mas o papel dele é glorificar o Filho, assim como o Filho que veio à terra não puxou a glória para si, mas buscou para Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesta oração, Jesus ora por nós, para termos um relacionamento profundo com Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa: quem tem vida devocional e investe nisso, jamais quer abandonar. Não existe coisa mais gostosa, maravilhosa, prazerosa do que ter intimidade com Deus. De saber que você anda com Deus e Ele anda com você. De saber que Ele vai se revelar assim em coisas que você jamais imaginou. Que Ele vai agir na tua vida. E olha, e não é só na igreja não, é no cotidiano. Às vezes naquilo que você menos espera. Às vezes Ele te surpreende quando você anda com Ele. Ele faz coisas assim que te surpreendem. Ele antecipa as coisas. Tanto para te abençoar como para te livrar.
E quando eu falo isso, eu não estou falando só na teoria, não. Estou falando na prática. Na época eu conheci o pastor José, a igreja, eu era seminarista, a igreja me transferiu lá para a Vila Terezinha, lá no fim do mundo. Um lugar que o ônibus começava a subir, parece que nunca ia parar. Aí quando ele tomava um fôlego lá em cima, era o ponto, na frente da igreja. A gente ficava orando para ele chegar. Quando ele chegava, a gente, glória a Deus, chegou. Aí descia, já estava na igreja. Naquela época, era interessante, naquela época, quando chegava o final do mês, o pastor fechava todo o caixa da igreja, fazia um relatório do que entrou, do que saiu, do que gastou, como gastou, ele fazia um relatório, aí colocava dentro do envelope, pegava todo o dinheiro e entregava na mão da gente para a gente levar lá para a Vila Maria, que o irmão do pastor Zé era o tesoureiro da época, pastor Daniel. Aí imagina, 10 horas da noite, você lá naquele fim de mundo, lugar perigoso, com um pacotão de dinheiro dentro da bolsa. E pegava aqueles ônibus que, se você pegasse, você tinha que passar logo para frente e torcer, se ele fosse assaltado, só um bandido subir. Que às vezes era dois, um entrava pela frente, outro entrava pela trás, fazia o rapa e descia. Teve um domingo lá que a gente pegou a renda, aí antes de sair, era eu e o Laudemir, vamos orar, que esse dinheiro tem que chegar em Vila Maria. Aí a gente orou, subimos no ônibus, todo descontraído, um culto maravilhoso, e a gente ficou impactado pelo culto e ficamos sentados na parte de trás, lá conversando. Aí uma voz claramente falou para mim assim, passe para frente. Eu pensei que alguém que estava atrás de mim ia falar, eu virei para trás, tinha um senhor sentado, fiquei olhando para ele, aí gente de periferia já sabe como é que é diretão, né? Está olhando o quê? Aí eu, não, pensei que o senhor tinha falado comigo. Não, falei com você não lhe conheço. Aí, tá bom, continuei a conversa. Aí, um pouquinho mais na frente, a voz disse pela segunda vez, eu já lhe disse, passem para frente. Aí eu olhei para o Laudemir e falei, Laudemir, Deus falou comigo, cara, está mandando a gente passar para frente. Ele falou, cara, e agora que você veio me falar, meu? Aí levantou, já pagou, tal, aí a gente passou, irmão, foi só passar, não deu nem tempo de sentar. O ônibus parou num ponto, um cara subiu com 38, mas limpou quem estava lá atrás. Limpou. E desceu, rapidinho, foi embora. Pegou a renda lá do trocador, coitado. E de quem estava ali, relógio, carteira, foi um fuê lá atrás. Ele limpou mesmo. Irmão, me deu um calafrio, eu falei, meu Deus, eu falei, tá Deus bom, rapaz. Esse Deus é bom demais. E fui uma parte do caminho chorando de alegria, porque eu sabia da importância daquela renda. A renda, a gente que vive da obra de Deus, a gente sabe o valor dos dízimos e ofertas na Igreja da Promessa, que não é para enriquecer ninguém, não. É para manter as igrejas, pagar as viúvas, pagar os pastores aposentados, manter a obra, enviar missionário. A nossa igreja não é uma igreja rica. Tudo que ela entra, ela procura usar da melhor maneira possível. É uma das poucas igrejas em que qualquer membro pode acessar o que ela renda, onde ela gasta, o que ela deixou de gastar, quanto ela tem em banco. É uma das poucas igrejas que dá essa liberdade a qualquer um. E eu agradeci a Deus. Na segunda-feira, quando o pastor Daniel chegou lá, eu me lembro, ele e o pastor Brito sentado lá, eu entrei com lágrima nos olhos, o pastor Daniel perguntou, eu contei, ele se alegrou lá junto com o pastor Brito e a gente entregou a renda lá para ele. Então, é esse Deus, irmão. É para esse Deus que Jesus estava orando, para a gente ter intimidade com Ele. Desde o comer o pão de manhã, quando a gente levanta, ao voltar para casa, para descansar, para enfrentar um outro dia de trabalho. É para esse Deus que Jesus estava orando, para a gente ter um relacionamento com Ele, meditar na palavra dEle e viver para a glória dEle. Se você quer entender bem a profundidade desta oração, procure ler essa semana o capítulo 17. Peça a Deus o entendimento dessa oração.
e você vai ver a importância e o valor que nós temos para o Senhor Jesus Cristo e para Deus o Pai. Amém? Que Deus nos conceda uma vida de relacionamento profundo com Ele, que Deus nos conceda uma vida de meditação e prática da palavra, e que Deus nos ajude a viver para a honra e a glória dEle. Obrigado. Vamos ficar de pé? Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus o Senhor, aqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Que bom entender. Se você não sabia, fique sabendo que Deus falou. Quero que vocês trabalhem 7 domingos aí sobre João 17. E eu não falei nada para o pastor Rivaldo do que eu falei no domingo passado. Interessante que eu trabalhei os 4 primeiros versículos, ele trabalhou e
dava para trabalhar mais ainda nos 4 primeiros versículos. Gente, o que nós precisamos hoje, nesse momento conclusivo da história da humanidade, nesse planetinha desgraçado. Ele está desgraçado. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele jaz. E se você não tiver intimidade com Deus, a brincadeira do pastor Rivaldo, né? A questão do Netflix e tantas outras coisas que as pessoas estão trocando simplesmente. Ao ponto da gente, esse sumo sacerdote, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que falou o seguinte: não quero esse negócio de oração, uma turma de manhã e outra à tarde. Não. Eu não quero somente aquilo que Daniel tinha, o costume, o ritual de Daniel. 3 vezes ao dia. Eu quero tempo real. Orai sem cessar. E quando você está falando com Deus, existe um que está dizendo: oh, Pai, eu entendo disso, eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é sofrer. Eu fui lá e passei o que eles passaram. Então atende, Pai. Atende. Aí eu fico lamentando o que existe por aí. Vocês todos são testemunhas de que a gente aqui procura estimular a intimidade de todas as pessoas que aqui congregam com Deus. Nós não queremos ser heróis, os salvadores da pátria, nós pastores aqui. É o seguinte: estou precisando de uma coisa, falar com o pastor Zezinho, o pastor Rivaldo, para orar por mim. Não. Se Jesus diz, o seguinte, não precisa vir pedir para mim, não. Faz o seguinte, vai lá e entra no quarto e conversa com o Pai. É isso que proporcionou essa oração sacerdotal. Então, o Espírito de Deus está convidando você para essa intimidade. Essa intimidade com o Pai Celestial. Nós oramos em nome de Jesus ao Pai na intercessão e inspiração do Espírito Santo. Que coisa linda. 3 grandes amigos. Jesus está ali. Mas como é que eu chego a Jesus? É o Espírito. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aí Jesus diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Ele me leva até o Pai. E o Pai me recebe como filho. A gente precisa entender mais disso na prática. Não é só teoria. Não é só ortodoxia. Como diz algumas vezes o pastor Rivaldo, ortodoxia vazia. Ortodoxia oca. Teoria bonita. Muitas vezes até com muitos lances de hermenêutica. Não, o que precisa é você chegar ao trono da misericórdia do Pai Celestial. É isso que Deus quer. Vamos orar nesse instante e pedir ao Senhor que estreite esse laço de comunhão com o Pai Celestial. Que Deus trabalhe na nossa vida com profundidade e coloque gosto na gente por oração. O brasileiro ora pouco demais. Se você conhecer a história da Coreia do Sul, o que ela é hoje, país de primeiro mundo, tecnologia avançadíssima. Sabe como é que isso aconteceu? Era um favelão.
hoje é um dos países mais avançados. Pergunta lá. Oração. Hoje, a média de oração na Coreia é de 22 minutos por dia. 22 minutos. Nós, Brasil, 3. Pessoa que 24 horas a pessoa quer de tranquilidade com 3 minutinhos de oração. Vamos pedir ao Espírito Santo que trabalhe na nossa vida, que o Pai, que o Senhor Jesus, que fez essa oração, que trabalhe com profundidade, para que nós sejamos realmente sacerdotes, aqueles que ministram diante do altar, porque nós temos um sumo sacerdote lá trabalhando sem parar, não cochila. Cada oração que você faz na madrugadinha e 3 horas da manhã, está difícil até de orar. Ele está falando, ó, está vendo? Ele está orando, olha só, ele está precisando. Ele está lá falando com o Pai sobre isso. Senhor, que bom, que bom. Nós temos um acesso direto. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. E nós passamos a ter essa grande possibilidade, como diz a Epístola aos Hebreus, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aproximemo-nos com inteiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Que coisa maravilhosa o Senhor Jesus proporcionou a todos nós, esse acesso ao Pai Celestial, ao Pai das luzes. Então, que o teu povo utilize, que o teu povo aproveite muito bem essa facilidade, essa abertura que o Senhor promoveu. Não foi com prata, não foi com ouro, mas com o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Então o caminho está aberto. Que todos nós sejamos estimulados, trabalhados pelo Espírito Santo para orar mais do que temos orado, falar mais com o Senhor, ter uma vida devocional rica, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Todos podem se assentar? Deixa eu acabar só de fechar um negócio aqui. Vamos ver. O pastor Rivaldo, ele conhece. Você vê que quando ele fala da família, ele fala pouco da parte masculina da família dele. Ele fala da mãe, da avó. Ele é um fã, né? Ele